Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Vai à Linha Cruza. Hoje o tema vai ser sobre o Manchester United e vamos fazer uma antevisão que poderá ser esta nova temporada na Premier League. Pois bem, quero começar então a falar sobre um bocadinho o estado atual do clube. Tem sofrido bastantes mudanças desde a compra do Sir Jim Ratcliffe, de 25% do clube, e tem-se visto bastantes mudanças a nível estrutural, com algumas mudanças polémicas, no mínimo, e é de conhecimento de toda a gente, como é o caso dos cortes nas cantinas, na retirada de lugares anuais de adeptos que já têm esse lugar há mais de 50 anos. Portanto, são algumas decisões polémicas, no mínimo, que eu pessoalmente não concordo e sou totalmente contra essas medidas, porque penso que há limites entre o querer fazer mais dinheiro e a decência. Para mim, por exemplo, não faz sentido estar a retirar adeptos com 70 anos de lugar anual naquela zona em específico, só para criar uma zona VIP e dessa zona VIP tirar mais alguns trocos, entre aspas, porque não me acredito que seja um aumento de receitas brutal que justifique retirar um adepto que foi leal durante várias décadas ao clube e então fazer essas obras e criar essa zona VIP. Para mim, não acho que tem que haver aqui um equilíbrio entre o querer fazer mais receitas e dignificar a história do clube, e esse tipo de medidas são medidas que não respeitam os pergaminhos do clube. Portanto, penso que, na minha modesta opinião, eram medidas que deviam ser revertidas. Percebo que a situação financeira do clube não seja das melhores atualmente, apesar da quantidade gigantesca de receitas que o clube gera, mas lá está, como disse há pouco, tem que haver um equilíbrio entre o que é criar e gerar mais receitas e o dignificar a história do clube. Temos também a continuidade do treinador Ruben Amorim para esta nova época. Como falei no episódio anterior, fiz o paralelismo entre o que se passou no Porto e o que se está a passar no United, e continuo com a mesma opinião. Acho que vai ter que haver mudanças na forma de jogar para termos sucesso na Premier League. Temos de ser uma equipa mais intensa, temos de ter uma maior variabilidade de recursos em termos táticos. Temos que conseguir, muitas vezes, esticar o jogo, aumentar a velocidade. Não podemos querer sempre só posse de bola, posse de bola, posse de bola, e se for preciso voltar atrás. E se for preciso voltar atrás para conseguir criar alguma jogada ou criar espaços para conseguir ferir o adversário, temos que conseguir ter outra variabilidade de recursos para ferir o adversário. Tínhamos uma imagem de marca que era o ataque rápido e o jogo de transição. Neste momento, com o Ruben Amorim, isso desapareceu um pouco. Portanto, acho que temos de voltar rapidamente a criar essas condições também para conseguirmos ferir mais os adversários. No ano passado sentimos muitas dificuldades em jogos em que o adversário conseguia fazer uma pressão alta e conseguia fechar os espaços, e isso criava-nos dificuldades na construção deste trás, o que foi um dos problemas da época passada, como também tínhamos problemas em tentar desmontar blocos baixos. Portanto, havia sempre aqui bastantes dificuldades no que era a criação de oportunidades, com uma ligeira melhoria, eh, não digo no final da temporada, mas ali entre o meio da era Ruben Amorim, da época passada, em que a equipa já conseguiu construir mais, já conseguiu ferir mais o adversário, principalmente quando conseguiu juntar na frente do ao ponta de lança Bruno Fernandes e Garnacho. Senti claramente que com esses dois no apoio ao ponta de lança conseguimos criar mais oportunidades. Também com o duplo pivô Casemiro Ugarte, que permitia
que os jogadores mais adiantados conseguissem ter maior liberdade de movimentos, que era no meio campo de combate, conseguia secar bastante coisa. A partir do momento que regressaram alguns lesionados, acho que a equipa voltou a cair novamente porque começou a haver outra vez muita mexida no 11, começou a haver outra vez mexida em dinâmicas, em características dos jogadores. Também coincidiu também com a poupança de vários jogadores derivado da final da Liga Europa. Qualquer das maneiras, penso que quando regressaram os lesionados como o Diallo, como o Mason Mount, entre outros, acho que aí, apesar de individualmente esses jogadores terem estado bem, mas coletivamente acho que a equipa perdeu um bocado. E eu continuo a dizer, derivado desse regresso dos lesionados, o Ruben Amorim achou por bem recuar o Bruno Fernandes no campo e acho que foi uma péssima decisão porque um jogador daquela qualidade, com aquela influência no último terço como o Bruno Fernandes, não é que ele jogue mal na posição mais recuada, mas este tipo de jogadores têm que estar na sua posição em que, rendem, em que conseguem render mais e com mais qualidade conseguem fazer a diferença. E o Bruno Fernandes faz a diferença é jogar ali naquela posição atrás do ponta de lança. Porque tem excelente chegada à área, consegue armar jogo naquela zona do terreno, tem boa meia distância, tem bastante criatividade e essas coisas têm que ser potenciadas, ainda para mais com um jogador com a dimensão e influência que tem o Bruno Fernandes na equipa. Portanto, penso que aí também foi um erro do Ruben Amorim. Percebo o porquê de ele querer recuar o Bruno Fernandes, mas este tipo de jogadores têm que jogar na sua posição que lhes favorecem mais as suas características. Quero falar também um bocadinho agora do mercado, de alguns rumores e algumas contratações que já foram feitas. Não sei que mais contratações é que vão acontecer neste momento, porque, derivado da situação financeira do clube. Não sei qual é que é o próximo passo que querem dar. Ouve-se falar muito do Mbeumo do Brentford. É um muito bom jogador. Tem feito umas épocas excelentes no Brentford. Mas, na minha opinião, não era um jogador essencial para se ir buscar, ainda para mais com a situação atual financeira que o clube atravessa. Acho que há posições-chave que têm que ser reforçadas. Naquela posição onde o Mbeumo poderá vir a jogar, acho que já temos bastante jogadores para essa posição, que é o caso de Mateus Cunha. Temos o Bruno Fernandes, Mason Mount e o Diallo também ainda pode lá jogar também. Apesar do Diallo, penso que vai ser um jogador que vai ser uma aposta mais na ala direita, a fazer concorrência com o Diogo Dalot. Mas para mim o essencial tinha que se ir buscar um médio centro para jogar mais recuado na zona onde está o Casemiro ou o Ugarte. Acho que é preciso mais opções aí. Neste momento está um bocado curto. Temos Casemiro, Ugarte e Kobe Maino. Acho que seria interessante ir buscar mais um médio, como se tem falado, por exemplo, do Ederson, que é um excelente jogador que joga na Atalanta. Tem-se falado também do Ravi Guerra, que cheguei a assistir a alguns jogos dele no Valência e parece-me ser um jogador competente. Não acho que seja brilhante, mas é daqueles tipos de jogadores que fazem um 11 inicial carburar, que é um jogador de equilíbrios, que também consegue fazer ser o elo de ligação entre defesa, linha mais defensiva e linha mais adiantada, e é um jogador de trabalho. Portanto, este tipo de jogadores são sempre importantíssimos para, para ser no plantel. Como também esqueci de falar aqui, temos o Toby Collier, que fiquei. Confesso que ao início não era um jogador, claramente para mim, não era de nível Premier League, mas quando o Ruben Amorim assumiu o cargo, eu vi alguns jogos dele ainda, que o Ruben Amorim lançou no 11 e gostei bastante neste sistema tático, parece-me ser um jogador que pode funcionar. É um jogador que cobre bastante área de terreno no meio campo, é bastante intenso
e precisamos desse tipo de jogadores também no meio campo que tecnicamente podem não ser excelentes ou brilhantes, mas tem entrega, tem espírito de sacrifício, fazem as compensações, dão os equilíbrios. Portanto, acho que é um tipo de jogador que é sempre bom manter-se no plantel. Acho que também temos que falar sobre a posição de ponta de lança, que acho que é um assunto delicado no plantel do United, porque temos o Rasmus Højlund e o Zirkzee para jogar nessa posição, e há aqui é um pau de dois bicos, porque para irmos buscar um avançado tipo Gyökeres, que eu não acredito que venha porque lá está, já se gastou uns 70 milhões, penso eu, no Mateus Cunha. E não sei se o United está disposto a gastar outros 70 ou 80 milhões para ir buscar o Gyökeres, mas é uma posição que tem que ser claramente reforçada. Agora, para mim, há aqui duas situações. Na primeira situação, se for para ir buscar um avançado, ainda com margem de progressão e com bastantes anos de carreira, eu penso que o Rasmus Højlund tem que ser vendido porque não faz sentido ter um jogador como ele no plantel, que foi caro e também, na minha opinião, tem potencial ainda para ser um bom ponta de lança. E por mim não faz sentido mantê-lo no plantel se for para ir buscar um ponta de lança ainda com anos de carreira e com margem de progressão. Agora, se for para ir buscar um avançado só para duas, três épocas no máximo e não tapar em demasia o espaço de progressão que o Erling possa vir a ter, tem que se ir buscar um avançado barato e que já conheceu de Premier League. E aqui ponho o caso, por exemplo, de Calvert-Lewin, que neste momento está desempregado e podia ser uma opção útil para esta fase do United. Não é propriamente o avançado que dê uma garantia de gols e gols e gols na temporada, mas é um avançado conhecido da Premier League e para a situação atual financeira do clube penso que seria barato e acrescentaria valor ao jogo do United. É um jogador com características específicas também, é um jogador que joga bastante bem de costas para a baliza, um jogador com um excelente jogo aéreo e que consegue ser um ponto de referência na frente de ataque do United. Quando alguma vez não temos espaço para trocar bola e se seja preciso esticar o jogo, é um jogador que consegue segurar bola e consegue fazer com que a equipa avance em bloco. Isso seria uma opção low cost para a equipa. Penso também que na lateral direita era preciso mais um jogador para dar concorrência ao Diogo Dalot, apesar do Diallo deve ser esse elemento que irá dar concorrência ao Diogo Dalot e que muitas vezes poderá ser o titular consoante as características do jogo, mas eu, qualquer das maneiras, continuando nesta via que eu acho que era o essencial para o United neste momento, que era contratações de baixo custo, mas conhecedoras da Premier League e que possam acrescentar alguma coisa ao plantel. Temos o caso, por exemplo, de Nelson Semedo, que neste momento também está sem contrato e que seria uma opção bastante viável para fazer concorrência ao Diogo Dalot. E é conhecedor da Premier League, que para mim é fundamental nesta altura do clube, é ir buscar jogadores com esse conhecimento de Premier League. Posto isto, já garantimos a contratação de um jovem de 18 anos para a lateral esquerda. Sinceramente não conheço. Quero ver alguns jogos de pré-temporada para ver qual é que é o real valor deste jogador. E temos o Mateus Cunha, que é um jogador também conhecido da Premier League. Fez boas temporadas no Wolves. Acho que é uma contratação um pouco arriscada pelo valor que foi. 70 milhões. E não sei bem se vai ter impacto imediato no clube, mas só o tempo o dirá, portanto também não podemos tirar conclusões precipitadas. E pronto, qualquer das maneiras penso que esta temporada vai ser, tem que ser forçosamente melhor do que foi a temporada anterior. Acho que não há propriamente margem para conseguir fazer pior.
Se fizer pior, pode culminar numa descida de divisão. Isso era uma- um escândalo histórico nesta era de Premier League. Portanto, penso que este ano vai ser uma época melhor. Eu pessoalmente estou a apontar para um top 6, top 7 este ano, com margem para poder ser uma surpresa nesta temporada, pelo facto de não ter competições europeias e poder preparar os jogos com mais tempo para criar vantagens sobre o adversário, mas penso que esta temporada não vai fugir muito entre o top 6 e top 7 da Premier League. Sobre o Ruben Amorim, espero mesmo que ele consiga também criar outras nuances e não ser tão rígido na sua forma de ver o futebol, porque acho que isso não lhe beneficia em nada, principalmente na Premier League, que é um campeonato muito competitivo e não dá margem para o ego falar mais alto. Portanto, penso que ele tem que criar aqui outras nuances e dar maior variabilidade de opções de ataque e opções de ferir o adversário que não fez na temporada anterior. Espero que tenha ficado aprendida a lição do que se passou na época anterior para melhorar nesta temporada. Não sou também da opinião que esta meia temporada ou estes 6 7 meses que o Amorim esteve no cargo que seja para melhorar ou para antecipar problemas que possam vir de agora desta época. Não me acredito nisso. Penso que se ele mantiver esta forma de jogar e tiver sucesso, foi derivado das contratações que fez das saídas de alguns elementos do plantel, porque lá está, que aqueles jogadores que da época passada não resultou porque não tinham as características para jogar nesta formação tática e neste sistema ou com estas dinâmicas, não é este ano que eles vão passar a ter estas características. Isto foi-se buscar jogadores com características para jogar nesta forma de ver o jogo do Ruben Amorim e que isso catapultou a equipa para um patamar diferente. Mas isso é uma coisa, outra coisa é tive estes 6, 7 meses para ensinar os jogadores mais ou menos como é que se faz, como é que se joga nesta forma de jogar e portanto agora é que vão explodir. Não acredito nisso. Acho que o plantel tinha lacunas para jogar nesse sistema tático e nestas dinâmicas. O Ruben Amorim vai buscar os jogadores que acha que podem combatar essas lacunas. Então a equipa assim vai subir ao próximo nível. Penso eu. Há um risco também das coisas não correrem bem e porventura ele for demitido do cargo, que o plantel fique desequilibrado e que deixe uma tarefa difícil para o treinador que vier a seguir. Mas isso acho que é um problema do clube e da direção do clube. E quem está a gerenciar o futebol do clube tem que olhar, pensar que visão é que quer para o clube, qual é que é a forma de jogar do clube, qual é que vai ser a identidade do clube daqui em diante. Portanto, acho que é um problema de hierarquia superior, não tanto do Ruben Amorim. O Ruben Amorim o que tem que fazer é aconselhar os jogadores que quer que sejam recrutados para o clube e pôr a equipa a jogar o melhor possível para fazer uma boa campanha na Premier League, inclusive as taças também, que é importante para o clube. Portanto, penso que se o United quer voltar a ter a hegemonia do futebol inglês, tem que largar-se do passado e trabalhar para o futuro, criando, quiçá, uma nova identidade ou uma nova cultura do clube. E, portanto, a partir daí, só assim é que podemos pensar num United hegemónico novamente. Não se pode estar constantemente todos os anos, olha, agora vamos por esta direção, agora vamos por outra, e agora vamos por aqui, isto não resulta, vamos buscar o treinador com características completamente diferentes, ou vamos buscar o treinador assim, ou assado. Não pode ser, tem que se criar uma linha contínua de trabalho, uma visão estratégica do clube e tem que se ir buscar os treinadores e os jogadores adequados para essa linha estratégica do clube. E só assim é que poderá haver uma melhora e voltarmos a ver um United capaz de discutir a Premier League.
Portanto, por hoje foi tudo. Espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de seguir as redes sociais: Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. E vemo-nos no próximo episódio. Tchau, malta. Fiquem bem e tchuss!